Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma rodada de jogos da primeira fase da nossa Copa de Fundos Imobiliários. No dia de hoje a gente vai ter mais 4 partidas, são os primeiros jogos do Grupo G e Grupo H da nossa Copa de Fundos. Se você perdeu os jogos anteriores, eu vou deixar os links aqui no canal e nos comentários desse vídeo. E se você gostar do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. E vamos começar trazendo os critérios de classificação para essa Copa de Fundos Imobiliários. Para você que está chegando agora e a gente já mostrou aí como é que foi definido o critério, né? Mas para você que está chegando, a gente escolheu os 32 fundos imobiliários de maior número de cotistas da Bolsa. E a partir daí foi feito um sorteio dos grupos que compõem esse grupo da nossa Copa de Fundos. E vamos passar agora uma breve visão de como é que está essa fase de grupos. A gente já teve 3 vídeos com rodadas, né? O grupo A a gente tem o RECR e o Vino 11 na liderança do grupo. Grupo B, o HS Mall e o VISC 11 na liderança, o grupo C com o VGHF e o RBRF, o grupo D com o DEVA 11 e o TEGAR 11, o grupo E a gente tem o Maxi Renda com 3 pontos e o Hectare e Capitânia empatados em segundo lugar. E o grupo F, a gente tem o Tord com 3 pontos e o XP Mall e o XP Logística empatados em segundo lugar. E hoje, dia 27 de setembro, terça-feira, a gente vai ter aí as rodadas do grupo G, que ele é composto do VRTA 11, o KNCR 11, o Iridium e o ALZR 11. E o grupo H, composto do MCCI 11, o BCFF 11, BRCO e o HGRE 11. Antes de mais nada, uma passada breve em nosso regulamento, só para deixar claro os critérios. Então, o fundo que estiver abaixo de 50% da diferença entre a máxima e a mínima de 52 semanas recebe um gol. O fundo que tiver liquidez diária acima de R$1 milhão e patrimônio maior que R$1 bilhão, também para cada uma dessas características recebe um gol. E temos as características comparativas, que é o fundo de maior dividend yield entre os dois, o de menor relação preço por valor patrimonial entre os dois e o de maior crescimento anual do dividend yield em 3 anos entre os dois fundos. Esse é o critério. E em caso de empate é permitido o empate, afinal a gente está na fase de grupos ainda. E vamos começar então com o primeiro jogo da noite. Indo pelo grupo G, o VRTA 11 vai encarar o KNCR 11. Vai ser o primeiro jogo do grupo e vamos ver como é que vão se sair esses dois fundos aí nessa disputa. Antes de começar o jogo em si, vamos ver o que cada um traz para o campo. O VRTA 11 é um fundo de papel. Ele tem a maior parte dos seus CRIs indexados ao IPCA e os devedores principalmente são da área de construção civil e alimentos. Em compensação, o KNCR 11 também é um fundo de papel e aí temos algo interessante nessa disputa. Grande parte do KNCR 11 está indexado ao CDI,
em comparação com o VRTA, que está indexado ao IPCA. E o foco do KNCR é principalmente shoppings e escritórios, são as duas principais posições. Ou seja, temos diretamente um enfrentamento entre dois fundos de papel, um deles indexado ao IPCA fortemente e outro ao CDI. Vamos ver qual dos dois sairá na vantagem dessa disputa. E vamos começar com o primeiro tempo da partida entre o VRTA 11 e o KNCR 11. A primeira característica que vamos avaliar é a posição entre a máxima e mínima de 52 semanas. O VRTA, nesse indicador, está com 12,5 e o KNCR 11 com 74,4. Portanto, o VRTA consegue abrir o placar no início do primeiro tempo. Vamos olhar agora a liquidez média diária dos dois fundos. O VRTA tem 2,1 milhões de reais de liquidez diária e o KNCR tem impressionantes 10,1 milhões de reais de liquidez diária. E com isso, os dois acabam marcando. Temos aí 2-1 no primeiro tempo. Vamos para a última característica do primeiro tempo, é o patrimônio líquido, medido em bilhões de reais. O VRTA 11 tem um patrimônio de 1,2 bilhões e o KNCR 11 tem um patrimônio de 4,7 bilhões de reais. E com isso se mantém a diferença. O VRTA termina o primeiro tempo vencendo a partida por 3-2 em cima do KNCR 11. E depois do intervalo, vamos para o segundo tempo agora, para finalizar a partida. E agora é o enfrentamento direto das características dos fundos imobiliários. Começando pelo Dividend Yield. O VRTA tem um bom Dividend Yield de 14,9%. Já o KNCR 11, 10,7%. E com isso, o VRTA consegue ampliar a sua vantagem e faz 4-2 em cima do KNCR 11. Vamos olhar agora a relação preço por valor patrimonial. O VRTA está com essa relação de 1,01 e o KNCR por muito pouco está com a relação de 1 e consegue diminuir a diferença. Agora estamos com 4-3 ainda para o VRTA 11. Vamos ver agora a última característica do segundo tempo e fechamento da partida. Você acha que o KNCR terá força para conseguir empatar essa partida? Deixe nos comentários. Voltando agora, a gente vai para a característica Dividend Yield, o crescimento do Dividend Yield nos 3 anos, né? O VRTA tem um bom resultado de 17,9%. É um valor bastante interessante, até por conta aí do crescimento do IPCA que a gente percebeu. E vamos ver como é que o KNCR 11, 30,4%, um resultado impressionante, puxado aí principalmente pelo aumento da taxa Selic. E com isso a gente encerra o segundo tempo da partida, empatado entre os dois fundos imobiliários. O quadro final, então, foi esse de 4-4 na disputa entre o VRTA 11 e o KNCR 11, portanto, cada fundo leva para a tabela um ponto dessa partida. E vamos agora para o segundo jogo da noite. Pelo grupo G ainda a gente vai ter a disputa entre o Iridium e RDM 11 e o Aliança, a LZR 11, completando aí a primeira rodada do grupo G. E vamos lá então, antes de iniciar a partida, vamos ver o que cada time trouxe aí para essa disputa. O Iridium, ele é um fundo de papel. A maior parte dos seus CRIs está indexado ao IPCA. E as principais áreas são real estate e outros fundos de papel também.
Já o ALZR11 é classificado como um fundo misto. Ele tem principalmente aí, lajes corporativas, mas também imóveis logísticos, centros diagnósticos, e a parcela significativa dos seus imóveis se localiza na Grande São Paulo. E vamos começando a partida entre Iridium e a LZR11 no primeiro tempo, comparando a posição entre a máxima e a mínima de 52 semanas. O Iridium está com 15,1% contra 87,4% do ALZR11. E com isso o Iridium abre o placar 1-0 nesse primeiro tempo. Avaliando agora a liquidez média diária dos dois fundos, o Iridium ele tem uma liquidez de 6,9 milhões de reais e o ALZR11 1,5 milhão de reais. E com isso os dois pontuam e ficamos com 2-1 até agora. Comparando o patrimônio líquido, o Iridium tem um patrimônio de 3,5 bilhões de reais e o ALZR de 0,7. Portanto, somente o Iridium pontua, fechando o primeiro tempo em 3-1 para o Iridium em cima do ALZR11. E vamos agora para o segundo tempo dessa partida, que parece ser pintar aí uma goleada do Iridium em cima do ALZR11. Vamos agora para as características de comparação direta entre os dois fundos. Começando pelo Dividend Yield, o Iridium tem 14,6% contra 11,7% do ALZR11. Portanto, o Iridium amplia o placar e consegue fazer 4-1 em cima do ALZR11. Vamos agora para a relação preço sobre valor patrimonial. O Iridium tem uma relação de 1,08 e o ALZR11 consegue por muito pouco diminuir essa vantagem do Iridium, marcando seu gol. Ficamos com 4-2 na partida até agora. Temos agora a última característica, que é o crescimento do Dividend Yield em 3 anos. O Iridium conseguiu um crescimento de 11,9%. E o ALZR11 de 8,7%. Portanto, o Iridium consegue fechar a partida com uma goleada, com uma certa tranquilidade em cima do ALZR11, fechando em 5-2. E com esse resultado, o Iridium leva 3 pontos e o ALZR fica com 0 pontos e também bastante prejudicado no saldo de gols, uma vez que a diferença de gols entre os dois fundos foi de 3 nessa partida, uma diferença bastante relevante. E vamos agora para a terceira partida da noite. Pelo grupo H, a gente vai ter o MCCI 11 enfrentando o BCFF 11. E antes de começar a partida, vamos ver o que cada time traz em campo. O MCCI 11 é um fundo de papel, indexado em sua maior parte pelo IPCA, é uma composição de área logística e comercial, e a grande parte dos seus papéis está vinculados a imóveis na região de São Paulo. O BCFF11 é um fundo de fundos, então ele também não deixa de ser um fundo de papel, mas o papel que ele possui são outros fundos imobiliários. O principal participação deles são fundos de CRI, que tem passado por um momento aí de rentabilidade maior, e seguido aí por comercial e logística como principais áreas aí dentro do BCFF. E vamos começar agora o primeiro tempo entre MCCI e BCFF, começando pela posição entre a máxima e a mínima de 52 semanas.
O MCCI está com 19,3% e o BCFF está próximo aí, né, no meio do caminho aí, próximo à máxima, com 73,6%. Portanto, o MCCI começa na frente, fazendo 1-0 em cima do BCFF. Vamos olhar agora a liquidez média diária dos dois fundos. O MCCI tem uma liquidez de 3,1 milhões e o BCFF de 2,8 milhões de reais. E com isso os dois conseguem marcar e o MCCI mantém a liderança, fazendo 2-1 em cima do BCFF. Olhando agora o patrimônio líquido dos dois fundos, o MCCI tem um patrimônio de 1,4 bi contra 2 bilhões do BCFF. E com isso os dois times marcam, se mantém a liderança, a diferença do início, fechando o primeiro tempo aí no placar de 3-2 para o MCCI. E vamos agora para o segundo tempo da partida entre MCCI e BCFF. Agora são características de comparação direta entre os dois fundos, começando pelo Dividend Yield. O MCCI apresentou um Dividend Yield de 12,7%, já o BCFF de 8,9%. Com isso, o MCCI 11 consegue ampliar sua vantagem e fazer 4-2 em cima do BCFF. Olhando agora a relação preço por valor patrimonial, o MCCI apresenta 1,04 e o BCFF 0,93, sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, portanto, ganhando essa disputa e recuperando aí, diminuindo a vantagem do MCCI 11. E agora a última característica é o crescimento do Dividend Yield em 3 anos. O MCCI apresentou um crescimento muito bom de 25% e o BCFF de apenas 3,7%. Portanto, o MCCI consegue marcar o seu gol e fechando a partida em 5-3 em cima do BCFF 11. E com esse resultado, o MCCI se sai vitorioso, leva 3 pontos e o BCFF fica com 0 nessa sua primeira rodada da nossa Copa de Fundos. E vamos agora para o último jogo da noite, pelo grupo H, a disputa entre o BRCO 11 e o HGRE 11. Vai ser a última disputa dessa noite, dia 27 de setembro. E quinta-feira a gente deve iniciar aí a segunda rodada da primeira fase, a fase de grupos. Ainda tem um total de 3 rodadas e iniciamos ali pelo grupo A e B na próxima quinta-feira. E antes de começar a última partida da noite, vamos ver o que os dois times trazem para essa partida. São dois fundos de tijolos bastante interessantes, na minha opinião, em ramos diferentes. O BRCO 11 é um fundo de imóveis industriais e logísticos. A maior parte dos imóveis está localizada no estado de São Paulo, né, mas tem uma boa distribuição. E aproximadamente aí 2/3 do seu, até um pouco mais, né, dá uns 3/4 dos seus imóveis está naquela característica que a gente chama de last mile, ou seja, são imóveis próximos aí ao consumidor final de grandes redes aí de varejistas principalmente. Já o HGRE 11 é um fundo de lajes corporativas que sofreu muito durante a pandemia. Tem vários imóveis nas grandes São Paulo, mas também alguns imóveis até no Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, o que dá uma certa distribuição também, trazendo aí outras áreas de escritórios, né, não só na capital paulista. E vamos começar então o primeiro tempo dessa partida entre BRCO 11 e HGRE 11.
Analisando a posição entre máxima e mínima de 52 semanas, o BRCO11 está com 98,1 próximo à sua máxima e o HGRE11 com 97,8 também próximo à máxima. E com isso a gente continua com 0-0 nesse primeiro tempo. Vamos partir agora para a liquidez média diária dos dois fundos. O BRCO11 tem uma liquidez média diária de 3,4 milhões de reais e o HGRE de 2,3 milhões. E com isso, os dois conseguem marcar e temos uma partida equilibrada até agora, 1-1. Partindo agora para o patrimônio líquido, o BRCO tem 1,8 bilhões de reais de patrimônio e o HGRE com 1,9. E com isso os dois fundos conseguem marcar. E fechamos o primeiro tempo em 2-2, uma partida bastante equilibrada. E aproveitando, deixe nos comentários qual dos dois fundos você acha que irá vencer a partida. Ou você acha que vai terminar empatado, já que são dois fundos, né, de características de tijolos, né, e características até semelhantes, né, como a gente pode ver pelos números que eles apresentaram no primeiro tempo. Vamos começar agora o segundo tempo, então. A partida até agora está em 2-2. A gente tem agora as características diretas, né? Enfrentamento direto. Quem tiver o melhor resultado ganha. E vamos começar pelo Dividend Yield. O BRC11 está com 6,7% de Dividend Yield e o HGRE11 com 7,6%. Portanto, o HGRE consegue sair na frente, fazendo 3-2 em cima do BRCO11. Olhando agora a relação preço por valor patrimonial, o BRCO11 está com 0,92 e o HGRE com 0,88. E com isso, por incrível que pareça, ele dispara agora o HGRE e consegue abrir 4-2 em cima do BRCO. E a última característica do segundo tempo é o crescimento do Dividend Yield nos últimos 3 anos. O BRC11 cresceu 0 e o HGRE11 8,5%. Portanto, a gente consegue fechar o placar aqui no segundo tempo. O HGRE consegue uma vitória que parecia, né, uma disputa bastante acirrada, mas ele consegue fazer 5-2 em cima do BRCO11. Com esse resultado, o HGRE11 leva 3 pontos e o BRCO11 fica com 0 pontos. E também bastante prejudicado pelo saldo de gols, né? Foram 3 gols a menos negativos de saldo. Com o fechamento do último jogo, do último grupo da primeira rodada de jogos da nossa Copa de Fundos Imobiliários, vamos então para a classificação depois dessa rodada. Começando pelo grupo A. O grupo A tem o RSR11 à frente, seguido pelo Vino 11, os dois com 3 pontos, sendo que o RSR11 sai na frente em número de gols marcados, já que o saldo é parecido entre os dois, é igual entre os dois fundos. No grupo B, a gente tem o HS Mall e o VISC com 3 pontos, e o HS Mall sai na frente devido ao maior saldo de gols do que o VISC. No grupo C, a gente tem o RBRF11 e o VGHF11, ambos com 3 pontos, sendo que o RBRF11 sai na frente também devido ao melhor saldo de gols. E no grupo D, né, nessa primeira parte aqui da classificação, o DEVA 11 e o TIGAR 11 saíram na frente, ambos empatados ali no saldo e no número de gols. Então esse grupo aí, a disputa de DEVA e TIGAR, eles estão exatamente empatados. Portanto, devemos ter aí uma disputa bem mais acirrada
nesse grupo D. Lembrando que foi a primeira partida até agora de cada fundo imobiliário. E vamos completando a classificação com os demais grupos. O grupo E, o MXRF11 está isolado na frente com 3 pontos. E o HCTR Capitânia, CPTS, estão disputando aí o segundo lugar com 1 ponto cada um. No grupo F, a gente tem uma situação parecida, o TORD 11 com 3 pontos saindo à frente e o XP Mall e o XP Logística empatados ali em segundo lugar. No grupo G, a gente tem o Iridium com 3 pontos, fazendo 5-2, né, em cima do ALZR11, tem uma boa vantagem em termos de saldo de gol, e o VRTA11 e o KNCR11 empatados ali no grupo G. E no grupo H, a gente tem o HGRE11, que saiu na frente, né, principalmente devido ao seu saldo de gols, e o MCCI11 com 3 pontos também, empatado, mas com menor saldo de gols ali. Eles estão em melhor posição até o momento aí, depois dessa primeira rodada da primeira fase de grupos aí da nossa Copa de Fundos Imobiliários. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.